Fala galera do Enem! Esse foi um dos temas escolhidos por vocês naquela enquete que a gente faz dentro do Facebook e que faz no ambiente virtual, que é o tema Justiça com as próprias mãos. É o que a gente mais tem visto atualmente. Você tem visto muito na televisão, a televisão tem dado uma ênfase muito grande, embora isso tenha sempre ocorrido. Tem dado uma ênfase muito grande a essas questões de pessoas que acham que o Estado não está fazendo a parte dele e acham que pegar uma arma é a solução. Grupos na Zona Sul, no Rio, quando nós vimos os arrastões uns tempos atrás, que pegavam os caras, queriam espancar, os caras que vinham que podiam ser pivetes, etc. Ou então o caso daquele camarada, daquele assaltante que foi amarrado, pelado, num poste no Rio de Janeiro. E mais recentemente, o caso daqueles policiais que forjaram o flagrante de um adolescente envolvido com tráfico de drogas e para botar a arma na mão dele, uma pessoa filmou no celular. Pois é, isso aí dá pra gente uma sensação estranha, porque você pensa, não, aquele cara era bandido, o cara era traficante mesmo, e ele tinha mesmo que ser preso, tinha que morrer, seja lá o que você acha, mas, o outro era bandido, foi bem feito, foi amarrado no poste. Pô, mas isso é um troço muito perigoso, esse raciocínio dessa ideia de fazer a justiça com as próprias mãos, você está repassando para grupos dentro da sociedade a função de julgador, de juiz e de algoz. Isso é muito complicado, isso é atribuir poderes acima do poder do Estado. É aí que entra a questão. O cara era traficante, era bandido, era, outro assaltante, era, mas vamos observar bem essa questão de perto e ver que não é bem assim que a coisa funciona dentro de uma sociedade democrática, dentro de um Estado de direito. Ok? Então vamos lá, esse é o assunto então escolhido por vocês dentro dos temas de votação na redação e nós vamos trabalhar esse tema agora. Ok? Roda a vinheta. Como todo tema de redação, a gente começa fazendo aquelas três perguntas. O quem, o como e o porquê. O quem é que está? Esse é um tema também trabalhando em relação de causa e consequência, porque é um tema que você não tem como lidar com ele com questões de tipo de bem e de mal. Você falar assim, tem um lado bom e tem um lado mal. Na verdade, esse tema não tem um lado bom porque ele viola todos os conceitos de direitos humanos e isso é uma coisa muito complicada. Porque hoje você fala assim, não, os caras fizeram justiça, mas amanhã você está dando poder para esses caras para que eles façam justiça segundo o conceito deles de justiça. Então isso é uma questão muito complicada. Bom, Quem faz esse tipo de coisa? Quem faz esse tipo de coisa normalmente são pessoas dentro da sociedade que acham que eles têm o direito de funcionar como juiz e como algoz onde o Estado não se faz presente. Se o Estado não se faz presente punindo o indivíduo, eles se sentem no direito de se fazer presente punindo o indivíduo. Como eles fazem isso? Eles acham dentro da brecha, dentro dessa lacuna da segurança pública, a oportunidade de utilizar da violência para agir em espaço onde o Estado não tem o controle da violência. Então o indivíduo acha que ele pode utilizar recursos de violência, matar, amarrar, prender, bater, porque ele diz que ele, como cidadão, tem o direito de fazer o que o Estado não faz. Esse é o raciocínio básico que dá origem a essa questão da justiça com as próprias mãos. E por quê? O porquê disso é mais complicado ainda, porque envolve um conceito de a atribuição a si mesmo de um conceito de autoridade moral. É o indivíduo que se considera acima da situação de uma determinada situação moral e ele tem condição de funcionar e operar como aquele que vai estabelecer a ordem. Esse é um perigoso isso, porque o conceito de autoridade moral nesse caso acaba sendo um conceito muito subjetivo. O indivíduo chama para ele o direito de julgar, de punir. Isso é muito perigoso, porque hoje você tem um grupo que pode atender os seus interesses, mas amanhã você pode ter um grupo que não vai atender os seus interesses e você deixa de ser parceiro para ser alvo disso. Esse é o risco que existe, entre outros riscos. E qual a consequência disso? Bom, a consequência disso é que você tem, primeiro, a instituição de um poder paralelo, como os famosos grupos de extermínio que você teve em várias situações. No Brasil mesmo, na década de 60, 70, você teve grupos de extermínio em países que se viram assolados pela violência, como a Colômbia,
durante a década de 80, 90. Então, você tem uma situação de que você começa a ter poderes, grupos de poderes paralelos, como se fossem milícias que operam com um senso de justiça muito pessoal. A segunda coisa é que você perde o controle sobre os mecanismos legais da sociedade. Quando você passa a ter um camarada, um justiceiro, um matador, que ele carrega uma pistola e a pistola ele mata o cara porque o cara era bandido, você institui um outro poder, além do poder judiciário, você institui um outro poder que é aquela coisa, você dá força para ele quando você apoia, mas ao mesmo tempo é uma arma que vai virar contra você em algum momento. Esse é o grande risco que tem. Você passa a ter uma instituição acima das instituições, alguém acima da lei que se sente no direito de fazer a lei, de fazer valer a lei. Uma lei muito pessoal, uma lei muito pessoal. O que não se deve fazer nesse tipo de redação? Primeiro, não entre numa de defender pena de morte. Uma das questões do Enem é o fato de você respeitar os direitos humanos, é a questão do respeito aos direitos humanos. No caso, se você entrar na discussão de pena de morte, a pena de morte é por si só uma violação dos direitos humanos, que o primeiro direito é a garantir a vida. Então você vai se arrebentar, vai se dar mal nisso. Segunda coisa que você não deve fazer também nesse caso é defender a postura desses grupos, daquela coisa do morreu, matar tem que morrer, matar tem que morrer. Eu não penso assim, eu não acredito em questão da pena de morte, não acredito que funcione assim. Não seja a pior punição, que seja a pior punição, mas eu acho que você tem o direito de acreditar no que você quiser. Agora, nesse momento, no Enem, na redação, não toque nessa questão. Isso viola direitos humanos, você vai se dar mal. Então qual é a postura melhor para você adotar nisso? Na verdade, a melhor postura para você adotar é aquela que você tem que entender que punir, julgar e punir é função do Estado. Se o Estado não está punindo, não está julgando adequadamente, não está punindo o crime de acordo com o peso que esse crime tem de dano à sociedade, então a pressão que deve ser feita é sobre o judiciário e não instituindo um outro poder para que faça a justiça com as próprias mãos. Esse é o grande problema. Não é você instituindo uma outra situação, é você pressionando para que o judiciário cumpra a função dele, que é julgar, e para que haja todo o procedimento depois disso. O que é inconcebível é que você crie estruturas de poder paralelo para suprir estruturas ineficientes do Estado. Aí você passa a ter um problema. Você admitir estruturas paralelas que visam suprir a ineficiência do Estado. Não, o Estado existe e é pago para que garanta. Uma das garantias do Estado é a garantia de segurança. Então tem que ser pressionado ao Estado. Quer dizer, aí você vai entrar numa questão que é mais razoável, que é a de pressionar quem deve punir, e não criar grupos que punam paralelos a esse, porque isso é uma coisa que se perde o controle e fatalmente acaba se voltando contra a própria sociedade. Bom, esse foi o tema que a gente trabalhou. Espero que, se cair esse tema no Enem, vocês tenham mais tranquilidade para lidar com essa questão e já saibam que tem coisas que você não pode aprofundar, como a questão de defender pena de morte, etc., porque você vai bater numa questão no Enem, que a defesa é o respeito aos direitos humanos. Ok? Um abraço e até a próxima aula analisando mais um tema para vocês. Até mais!